Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, então hoje nós vamos para a última parte de A Relíquia, do Eça de Queiroz, e nós estávamos vendo o momento em que ele vai finalmente entregar a coroa de espinhos para a Titi, né? Então juntam os amigos ali, né? Que são todas as pessoas que estão sempre ao lado, né? Abajulando a Titi. E aí ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, é nada mais, nada menos que a coroa de espinhos, né? E nesse momento é muito engraçado que o Padre Negrão, ele fica com uma cara muito esquisita. O Dr. Margaride também olha para ele muito, uma cara muito estranha. E ele fala assim, puxa vida, o clero já me reprovou, a magistratura já me reprovou, o que eu vou fazer agora, né? O Justininho também olha para ele com uma cara, esse cara, você exagerou dessa vez, né? E aí, finalmente, ele fala assim, eu tremia com suores quando o Padre Pinheiro, muito sério, convicto, se debruçou, apertou a mão da Titi, a felicitá-la pela posição religiosa a que a elevava a posse daquela relíquia. E aí, gente, é claro, um foi, né, deu os parabéns para ela, o bando de bajuladores foi atrás. Né? Então, cedendo à forte autoridade, né, Pinheiro, todos em fila, numa congratulação, estreitaram os dedos da babosa senhora. E aí, eles vão abrir finalmente a relíquia. Né? Então, despregada a tábua, alvejou a camada de algodão. E aí surgiu o sacratíssimo embrulho de papel pardo com o seu nastrinho vermelho. Ai, que perfume! Ai, ai, que eu morro, né? Suspirou Titilha. É a minha querida Titi, só ela que compete pela sua muita virtude desembrulhar o pacotinho. Lembra que eles estavam no altarzinho ali, né? Perto do altar, onde ela tinha em casa, né? Bom, Titi tomou o embrulho, fez mesura aos santos, colocou sobre o altar, né? Foi desfazendo uma a uma as dobras do papel pardo e uma brancura de linho apareceu. A Titi segurou-a nas pontas, pegou assim no dedo, né? Repuxou bruscamente. Aos pés da cruz, espalhou-se com laços e rendas a camisa de dormir da Mary. A camisa de dormir da Mary, em todo o seu luxo, todo o seu impudor, enxovalhadas pelos meus braços, com cada prega fedendo a pecado, a camisa de dormir da Mary, e pregado nela, por um alfinete bem evidente ao clarão das velas, o cartão com uma oferta em letra encorpada. Ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos. Assinado MM. A camisa de dormir da Mary. Mal sei o que ocorreu no florido oratório. Então, aqui foi, o cara desmaiou. Aí ele se lembra vagamente do Padre Negrão chutando a camisa da pecadora, né, fora do oratório da tia. A tia chama assim porcalhão, né? Ela chega perto dele, ele lembra também, chama ele de porcalhão. E tadinha, a Vicência chega aqui e fala assim, ah, a Titi mandou você embora agora, né? Já, senão ela vai chamar a polícia, vai ser pior ainda, né? E o cara vai ser expulso, gente, ele não tem nada, ele sai correndo pro quarto, ele pega duas malas lá, e aí ele na rua, tal, ele põe a mão no bolso, sobraram alguns trocados ali, e fala, putz, eu vou ter que me hospedar no hotel bem barato, não tem dinheiro, né? Quando ele chega no hotel, aí ele vai ver que ele tinha pego a mala errada, ele pegou a mala de relíquias. Então só tinha porcaria. Eu falei assim, meu, o que eu vou fazer com essa porcaria aqui, né? Isso aqui é trambolho, né? Não tenho nada para fazer com isso. E no dia seguinte ele vai encontrar o senhor Lino. E o senhor Lino é um vendedor de relíquias. Então ele vai passar a vender as relíquias para o senhor Lino. Só que depois de um certo ponto, ele percebe, né, ele não é bobo nem nada, fala assim, por que eu vou pagar para ele? Né? Eu vou vender diretamente, porque eu que fui para a Terra Santa, não foi o senhor Lino. E aí ele passou a vender relíquias. Só que, limitado, ele tinha uma mala de relíquias. E ele começou, depois disso, a fabricar as relíquias dentro do quarto dele. Então, aquela água, né, o
vidrinho que ele tinha da água, que ele tinha pego lá na viagem dele, passou a ser praticamente retirada da torneira do quarto dele, né? Então ele começou a falsificar realmente essas relíquias. Chega um certo momento que ele vai arruinar o mercado de relíquias. Praticamente as pessoas começam a não acreditar mais, né? Porque tem muita relíquia. E ele encontra o senhor Lino um belo dia, né? E fala assim para ele: putz, mas o que está acontecendo, senhor Lino? Né? Eu não estou conseguindo vender mais, tal. Aí o Lino fala, né, essa parte que é bem importante. Ele diz assim, ó: foi Vossa Senhoria que estragou o comércio. Está o mercado abarrotado, né, cheio de relíquia. Já não há maneira de vender nem um coelhinho do menino Jesus, uma relíquia que se vendia tão bem. O seu negócio com as ferraduras é perfeitamente indecente. Perfeitamente indecente. É o que dizia no outro dia um capelão que era o primo meu. São ferraduras demais para um país tão pequeno. 14 ferraduras, senhor, é abusar. Sabe, Vossa Senhoria, quantos pregos dos que pregaram Cristo na cruz Vossa Senhoria tem impingido com todos com documentos? 75, senhor. Não lhe digo mais. 75. Gente, a ferradura do burrinho de Cristo. Você imagina, o burrinho tem 4 patas. O cara vendeu, é igual o pneu, né? Você tem o pneu de reserva. O cara vendeu 10 a mais. Você falou assim, como assim, meu? Esse cara é muito burro. E depois, Cristo, né, foi pregado na cruz e ele vendeu 75 pregos de Jesus Cristo. Você fala, vai pastar, né? Vamos falar outra coisa. Bom, o mercado dele é arruinado, ele teve que se mudar para um hotel mais simples ainda, porque ele não tinha mais dinheiro. E aí, finalmente, a Titi vai falecer, né? E ele vai receber uma carta do Justininho e dizendo, né, sobre a morte da Titi, né? Então, ele diz assim: vi a assinatura do Justino. Meu querido amigo, cumpro com lágrimas participar-lhe, né, avisar que a sua respeitável tia e minha senhora inesperadamente sucumbiu. Aí ele, né, caramba, a velha arrebentara. Tipo assim, putz, morreu, né, finalmente. Era para ter morrido antes, né, mas paciência. E ele fala, do testamento da virtuosa senhora, consta que deixa ao seu sobrinho, Teodorico, o óculo que se acha pendurado na sala de jantar. Gente, óculo, um só, tá? Não os óculos, um só, igual o Osalski, né? Um só, que ficou na sala de jantar. Assim, caraca, como assim um óculo? Né? Ele vai até o Justininho e o Justininho vai falar para ele quem ficou, né, com toda herança, a deliciosa quinta do mosteiro, né? Então aquela casa enorme dela, tal, né? As inscrições de crédito público, a mobília do Campo Santana, o Cristo de Ouro, tudo para Padre Negrão. Foi o último a chegar, é o que mais herdou. Né? 3 contos de réis, relógio para Margaride. A Vicência tiveram as roupas de cama. Gente, vamos combinar, roupa de cama. Né? E eu, o óculo. Para que o óculo? Para ver o resto de longe. Quando ele fica pé da vida, tipo assim, olha o que você perdeu, né? Bom, a partir desse momento, gente, ele fica muito bravo. Então ele fala assim, invoquei o demônio, né? E ele diz assim, ó, chamei contra ela, né, a tia, todas as cóleras da natureza, invoquei o demônio. Deus, se tens um céu, escorraça de lá. Tipo assim, por favor, né? Não deixa ela entrar de jeito nenhum. A asquerosa patrocínio deixava-me o óculo com rancoroso sarcasmos, para eu ver, através dele, o resto da herança. Ele, como eu disse, né, ele começa a ficar possesso e tal. Ó, oh, Deus, dize-me tu, né? Como é que foi feita essa troca de embrulhos, né? Que tragédia minha vida. Como que essa troca de embrulhos aconteceu? E, de repente, ele se volta contra Cristo. Então, ele diz assim, ó, foste tu, gritei, foste tu. Sim, foste tu que transformaste perante os olhos devotos da Titi a coroa de dor
da tua lenda, na camisa suja da Mary. E por quê? Que te fiz eu, Deus ingrato e variável, né? Deus volúvel? Que negócio é esse, né? E ele continua, gente. Aí ele diz que subitamente, do tosco caixilho, então ele estava olhando ali, tinha um crucifixo ali no quarto dele, né? E aí ele viu do crucifixo sair o Cristo, tá? Do crucifixo. Então ele diz assim: subitamente do tosco caixilho irradiaram tremos raios cor de neve e cor de ouro. E de dentro, o Cristo, no seu madeiro, se despregar os braços, deslizou para mim serenamente, crescendo até o estuque do teto. Ou seja, Cristo resolveu responder para ele. Não me chamou Cristo? Então, de repente, aparece o Cristo ali. O Deus, aí ele começa, né? O Cristo começa a dizer assim: o Deus a que te prostravas era o dinheiro de G. Godinho. Tu foste ilimitadamente o hipócrita. Tinhas duas existências, uma ostentada diante dos olhos da titi, né, cheia de rosário, jejum e tudo mais, e a outra toda de gula, cheia de adélia, né? Enfim, mentiste sempre e só eras verdadeiro para o céu, verdadeiro para o mundo, quando rogavas a Jesus e a Virgem que rebentassem depressa a titi. Ou seja, na hora de mandar matar a titi, você era assim, realmente verdadeiro, né, nas preces. Fora isso, você era um hipócrita. Ora, justiceiramente aconteceu que o embrulho que ofertasse a titi e que a titi abriu foi aquele que lhe revelava a tua perversidade. E isto prova-te, Teodorico, a inutilidade da hipocrisia. Isso aqui é super importante na aula, tá? A inutilidade da hipocrisia. Ou seja, é inútil ser hipócrita, é inútil mentir. Eu não sei quem fez essa troca dos teus embrulhos. Talvez ninguém, talvez tu mesmo, né? Você tinha o quê? Duas vidas, uma verdadeira, de iniquidade, né? De malevolência, de crueldade, de falsidade, e uma de santidade, né? Que você era o devoto raposão. Aí ele continua: tu dizes que eu te persigo? Não. O óculo, isso aqui chama as profundas sociais, não são obras das tuas mãos, não obra minha. Eu não construo os episódios da tua vida, assisto a eles e julgo placidamente. Tu podes ainda descer a misérias mais tortas, ou elevar-te aos rendosos paraísos da terra e ser diretor de um banco. Isso depende meramente de ti e do teu esforço de homem. Ou seja, livre-arbítrio, meu filho. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem faz as besteiras é você, e você acabou fazendo tudo sozinho. Não vem me culpar agora, não. Né? Aí, finalmente, ele fala assim, ó: eu não sou Jesus de Nazaré, nem outro Deus criado pelos homens. Sou anterior aos deuses transitórios. E aí ele diz: chama-me consciência. Sou, neste instante, a tua própria consciência refletida fora de ti, no ar e na luz. E você é um mal educado, né? E pouco filosófico, tá? Então, vamos misturar as coisas. Assuma aí a tua responsabilidade, né? Aí ele diz, ó, aquela inefável voz ressoava ainda em minha alma, mostrando-me a inutilidade da hipocrisia. Bom, parece que vai aprender agora, né? No outro dia, ele vai encontrar nada mais, nada menos que o Crispim. O Crispim era aquele amigo que aos 9 anos, né, estava no mesmo colégio que ele, aquele que dava uns brindes para ele, né? Aquele que dava um pouco em cima dele, dava os beijos melados, tá? Então é o mesmo Crispim. E lembre-se que esse Crispim era um menino muito rico, né? Então ele vai encontrar o Crispim. Só que ele diz assim, ó: encontrei o meu amigo Crispim, filho de Teles, Crispim e companhia. Então ele vai chamar o cara sempre, né, dessa forma. Amargamente mostrei-lhe as minhas botas cambadas. Narrei a camisa funesta da Mary, a relíquia, né, no embrulho, o desastre no oratório, o óculo, o meu quarto miserável na travessa da palha, que é onde ele estava, né?
Bom, ele contou tudo para o Crispim, ele foi super sincero com o Crispim. E aí o Crispim virou para ele e disse assim, ó, quer dizer, ele contando, né, que o Crispim disse para ele. Crispim e companhia, impressionado, murmurou que em Portugal, graças à carta e à religião, carta aqui, a Constituição, né, todo o mundo tinha uma fatia de pão. O que a alguns faltava era o queijo. Aí o Crispim vira para ele e fala assim, ó, ora, o queijo dou-te eu, meu velho. Tá? O que significa isso? Ele vai dar emprego pro cara, tá? Um dos empregados do escritório, lá na Pampulha, começou a fazer os versos, meter com umas atrizes e tal, enfim, um horror, né? Eu desembracei dele. Vai lá, né? São 25 mil réis. É sempre o queijo, né? Se você tiver afim. Gente, e não é que ele vai começar a trabalhar e vai dar certo, né? Coisa que ele nunca fez na vida, ele nunca tinha trabalhado. Então ele começa a trabalhar para o Crispim e ele diz, ó, comecei então a servir com desvelo a fábrica de fiação a Pampulha, né? Então ele começa a trabalhar, se dá super bem até, né? Aí um belo dia, o Crispim de novo, ouve lá, ô Raposão, tu a que missa costumas ir, né? Que missa que você vai? Quero saber, né? Eu estou te perguntando isso porque amanhã eu vou à missa com a minha irmã, né? Ora, se tu não estás muito apegado a outra missa, né? Se você não tem uma missa assim de preferência, tal, você pode vir à nossa missa, né? E depois disso nós vamos almoçar no Hotel Central. Estou com vontade que conheças minha irmã. Então quero te apresentar minha irmã. Gente, a irmã do Crispim é também uma mulher rica, né? Aí ele diz assim, ó, eu ia dizer a Crispim e companhia que estava tão apegado à missa da Nova Conceição, mas lembrei a voz austera e salutar da travessa da palha. Recalquei a mentira beata, que já me sujava os lábios, e disse muito pálido e firme. Olha, Crispim, eu nunca vou à missa. Eu não posso acreditar que o corpo de Deus esteja todos os domingos num pedaço de hóstia feita de farinha. Deus não tem corpo, nunca teve. Tudo isso são idolatrias, são carolices. Digo-te isto rasgadamente. Podes fazer agora comigo o que quiseres. Paciência, né? Estou sendo sincero com você, tá? Aí afirma, né? Crispim, considerou-me um momento mordendo o beiço. Pois olha, Raposo, gostei da franqueza, né? E eu gosto de gente lisa, né? Gosto de lisura, gosto de gente correta e tal. Assim, eu conheci a irmã da firma, que chamava-se Dona Jesuína. Tinha 32 anos e era zarolha, né? Então, e ela passou a chamá-la, então, de Teodorico Coração de Leão, né? Pelo fato de ele ter ido à Palestina. Gente, muito engraçado, né? E ele vai começar a namorar a irmã do Crispim, tá? Então a gente já tem ideia de como a coisa vai terminar aqui. Aí ele pergunta depois, assim, ô Raposão, mas diga aí, há aí dentro desse peito amor verdadeiro pela mana jesuína, né? Ou seja, você está realmente gostando dela, está apaixonado por ela, tal, né? Aí ele responde de novo. Eu ia já dizer que adorava a senhora dona jesuína, mas recordei a voz altiva e pura da travessa da palha, ele repete de novo. Né? Recalquei a mentira sentimental e disse corajosamente, amor, não, mas acho um belo mulherão. Gosto-lhe muito e gosto muito do dote. Também gosto muito do dote, você entendeu? E havia de ser um bom marido, né? Aí o Crispim diz assim, ó, dá cá essa mão honrada, né? Tipo assim, vamos celebrar logo esse casamento. Casei, sou pai, tenho carruagem, a consideração do meu bairro, a comenda de Cristo. E comprei o mosteiro. Sabe o mosteiro que tinha ficado para o Negrão, né? Então, o padre Negrão tinha decidido vender esse mosteiro. Por quê? Porque ele tinha recebido também a herança do tio dele, então ele, né, aumentou ainda mais a herança dele, e resolveu concentrar toda a herança, né, em um determinado ponto da cidade, e acabou
resolvendo vender esse mosteiro, né, que ele tinha herdado da tia, né, do Raposão. E aí ele ficou interessado, né, mas não é que ele tivesse tanto dinheiro, né? Não é que ele tivesse tanto dinheiro. Então, eu, por mim, compraria o mosteiro, disse quem? O Crispim. O Crispim falou, cara, isso é coisa de família, meu. Isso aí você tem que comprar, né? Te dou todo apoio. Gente, o cara dando todo apoio para ele é o que ele faz, né? Então, ele vai realmente comprar o mosteiro. Bom, aí ele vai até o Justininho, né? Vai ao cartório e tal, e pergunta para o Justininho, escuta, e agora, né? Que esse negrão, né? Que faz agora esse maroto do negrão? Aí ele indagou. Herdara tudo do padre Casimiro, então ele conta aqui nesse momento, tá? E, pasme, ele está com a Adélia. A Adélia, que era a Adelinha do Teodorico, está agora com o padre Negrão. Então você fala assim, putz, né? O cara realmente... E roubou não só a fortuna, mas a mulher também que ele queria. Aí ele disse que ficou meio pensativo, né? Então ele recolheu até a casa dele, né? Meio pensativo, recolhi a minha família, né? Tudo o que eu esperara e amara, até a Adélia, o possuía agora legitimamente o horrendo negrão. Agora, pai, comendador, proprietário, eu sentia bem que fora esbulhado dos contos de G. Godinho simplesmente por me ter faltado no oratório da titi a coragem de afirmar. Sim, eu deveria ter gritado com segurança, e presta atenção, essa parte é muito importante. Ó. Eis aí a relíquia, titi, né? Ele devia ter dito, eis aí a relíquia. Quis fazer uma surpresa. Não é coroa de espinhos, é melhor. É a camisa de Santa Maria Madalena. Deu-ma ela no deserto. E logo o provava com esse papel escrito em letra perfeita. Ao meu portuguesinho valente, pelo muito que gozamos. Assinado M.M., Maria Madalena, e não Miss Mary, né? Ou seja, ele explica aqui agora. O muito que gozamos, o muito que eu gozara em mandar a santa as minhas orações para o céu, e o muito que a santa gozara no céu ao receber as minhas orações. Aí ele diz, a tia patrocínio cairia sobre meu peito chamando de seu filho e seu herdeiro. E eis-me rico e eis-me beatificado. Perceba, então, você falou assim, ué, mas o cara então aprendeu? Parece que ele tinha aprendido. Então, será que ele aprendeu? Né? Aí ele finaliza assim, último parágrafo do livro. E tudo isso eu perdera por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar, né? Que é o que está justamente aqui. Que, batendo na terra com pé forte, ou palidamente elevando os olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. É isso que eu deveria ter feito. Ou seja, eu devia ter mentido até a morte. Eu devia ter jurado pé junto. E uma mentira teria se tornado verdade. E aí a gente faz uma associação, tem aquele livro Mayombe, que o André também fala a mesma coisa. O André fala que ele tinha amigos, influentes, tal. Então ele diz assim, que ele ia continuar mentindo e que a mentira dele ia se tornar verdade, né? Que é o que ele fala. Ó. Então, eu não tive esse descarado heroísmo de afirmar. Você fala assim, cara, descarado heroísmo de afirmar. E aqui a gente tem um paradoxo, né? Porque, ó, descarado, você ser descarado, você não tem caráter. E o herói, ele tem caráter, né? Então, ele diz aqui, ele fala, me faltou o descarado heroísmo de afirmar. Eu devia ter mentido até morrer. E a Titi ter acreditado, tá? Muito bem. Esse, na verdade, é, então, o livro, né?
E eu passo por uma pequena análise agora, a gente faz uma pequena análise só para fechar, e que acho bastante interessante para vocês. Bom, essa é a primeira parte que falei na primeira aula, né, sobre esse realismo fantasista do Eça de Queiroz. E a epígrafe é mostrada em algumas passagens da obra, né? Então, sob a nudez forte da verdade, vamos jogar aí um manto diáfano da fantasia. Vamos jogar um manto por cima, né? Para a gente encobrir algumas verdades, não encobrir totalmente. Veja que ele é transparente esse manto, tá? Então, vamos procurar dizer a verdade, mas sobre o prisma e da fantasia, né? Isso acontece porque os realistas, de certa forma, eles acabaram perdendo um pouco isso, né? Então, a gente fala que eles, de certa forma, abriram mão, né, da fantasia, que era típica dos românticos, para ser o quê? Extremamente rigorosos ao criar romances realistas, né? Então, nesse caso, ele vai abusar um pouco da fantasia. E se a gente pensar, o Machado de Assis tinha feito isso também, então o morto passa a falar, embora ele diga somente coisas que são verdadeiras, né? Que são coisas em que a gente encontra uma significação na realidade, né? É a própria alma humana, é o ser humano, né? Está sendo desnudado. Então, há uma realidade, só que com um pouquinho de fantasia, que é típico da literatura. Muito bem. Então, aqui ele vai ter vai, né, fazer um esforço de produzir essa verdade por meio desse véuzinho transparente. Bom? Bom, agora a gente vai para o nome das personagens, que são muito interessantes. Então, o Teodorico, né? Então, o primeiro nome que a gente vai analisar é o Teodorico, é o narrador em primeira pessoa. Então, vem aqui do germânico, né? Tel, Deus, e Doro, que é uma dádiva, um presente, né? Uma dádiva, enfim. Presente de Deus seria. Ou também, ironicamente, Deus de ouro, né? Tel e odor, ou aquele que cheira ouro, né? Mas é interessante que o Tel parece também um pouco que o Deus, né? Que seria a parte falsa dele, né? E o ouro, que seria aquilo que ele sempre buscou, né? Então a matéria mesmo, se a gente pensar, né? O ouro era o que ele sempre... Lembra que ele falava o tempo inteiro que ele queria enfiar a mão na bolsa verde da Titi, né? E tirar todo o ouro que tinha lá dentro, né? Então, é a aparência e a essência dele. Isso daí de todas as obras reais, né? O raposão é uma herança daqui do pai. Ele tinha ele tinha um avô que era padre também. Talvez eu não tenha comentado isso na primeira aula. O avô dele é padre. Aí você fala assim, puxa vida, o avô é padre? O avô teve um filho, que é o pai dele, né? E aí depois o pai dele teve ele. Falei assim, como é que um avô vai ter um filho? Né? Então você percebe que já tem aí uma relação meio esquisita com a religião, né? A família dele. Tá? Então o nome que voltando, né? Raposão, que é a herança do pai, mas raposão normalmente, gente, alude à esperteza. Eu, sinceramente, tem hora que eu acho que ele é muito pastel, né? Eu acho que de raposo mesmo, que a raposa representa aí representa a esperteza, né? Tem hora que eu acredito que ele desperta tem muito pouco, mas enfim, essa é uma minha opinião. E o Teodorico é sim um típico herói picaresco, né? Então, assim como o Leonardinho, assim como Macunaíma, né? Que vive só de engodo, né? Vive só de falcatrua, de coisa errada, né? E é engraçado, vamos ser sinceros, né? Ele consegue ser engraçado. E ele nasceu numa sexta-feira da paixão. A mãe morreu no dia seguinte, né? Morreu depois do parto e tal. E ele vai ter um devaneio lá em Jerusalém, que também vai ocorrer na sexta-feira da paixão. Então a gente vê essa relação meio conturbada, né? Com a religião que ele tem, né? Desde o começo vai até o final da narrativa. A Dona Maria Patrocínio das Neves, então, é a Titi, né? Maria, que remete aí à religiosidade,
Patrocínio, que é o que ela vai fazer o tempo inteiro, ela vai patrocinar esse sobrinho, e das Neves para mostrar o quê? Para mostrar a frieza dessa mulher, né? Que ela é extremamente fria, e a gente sabe que de religiosa, de católica, ela tem muito pouco. O católico, ele tem, por princípio, praticar a caridade, né? Coisa que ela não faz, né? O cristão, ele precisa... cristão, ele propaga amor, né? Compaixão, e é tudo o que a Titi não tem. Tá? Então, essa foi uma crítica do Esta a essas pessoas falsas, né? Que são os falsos religiosos, que não saem da igreja, mas que não levam a igreja consigo quando saem dela, né? Então, levar a igreja consigo é uma virtude de um cristão. Então, todos os ensinamentos você tem que propagá-los, né? E ela, absolutamente, fazer isso, né? Bom, aqui temos todos os círculos de amizade da Titi, né? Que são os bajuladores, os aduladores dela, né? Que nós falamos bastante também. E a relíquia religiosa, né? Que era uma relíquia falsa, que era a coroa de espinhos, que remete, na verdade, seria a relíquia de amor espiritual, né? E essa seria a relíquia realmente de amor espiritual, e a relíquia profana, que é verdadeira, né? Essa é verdadeira, que é a camisola da Miss Mary, que representa aí a relíquia de amor carnal. Então, são duas relíquias. Quando ele fala de relíquia, a relíquia, né, no título do livro, a gente pode pensar nas duas relíquias, né? Então, você tem aí a falsa, que deveria ser, né, a espiritual, e a verdadeira, que era do amor carnal. Bom, mistura de religiosidade e transgressão. Então, a briga no hotel em Alexandria vai ser transformada em uma batalha em nome da fé. Isso eu cheguei a comentar, né? Ele vai falar que estavam atrapalhando a reza dele, por isso que ele se envolveu em briga. O cara vai beber cerveja no Rio Jordão, né? Depois também ele vai vender os frasquinhos de água do Rio Jordão, quando na verdade são do quarto dele, tá bom? E vende relíquias falsas, né? Isso aqui tudo eu falei e tal. Entra no oratório da Titi e fica pensando em mulher, gente. Ele entra no oratório, o oratório é um lugar de recolhimento, né? Um lugar de oração. Todo mundo tem um oratório dentro de casa, né? Uma pessoa religiosa tem. É um momento em que você se debruça, né? Diante de Deus. Você vai lá ficar pensando em mulher, né? Sim. Enquanto Cristo vive a sua paixão, ele também sai ali para as mulheres, né? Ele fica paquerando a mulherada ali, né? Bom, e essa é a parte mais importante da nossa análise. Então, primeira moral, inutilidade da hipocrisia. Então, ele mentiu, enganou, e o resultado foi 0, foi 1, né? Aí nós temos, assim, putz, é inútil ser hipócrita. Beleza, o cara aprendeu alguma coisa, né? Aí nós temos uma segunda moral. Então, descarado heroísmo de afirmar. Ou seja, mentir sem pudor. Aí você falou assim, poxa vida, será que ele aprendeu mesmo? Então, ó, Teodorico se arrepende de não ter ido além com a mentira. Ou seja, parece não ter tido coragem de afirmar que a camisola era de Maria Madalena. Então, esse primeiro pensamento descobriu a inutilidade da hipocrisia. Ou seja, é inútil mentir. Você fala assim, puxa, isso é louvável. O cara realmente, né, saiu do livro aprendendo alguma coisa. Por outro lado, parece que ele quer dizer também que basta dizer uma mentira com convicção que todos acreditarão. Ou fingirão acreditar. Isso aqui é importante também no livro. Pois são hipócritas tanto quanto mentirosos. Que tem a ver com o segundo pensamento, ter faltado o descarado heroísmo de afirmar. Então, aqui é interessante porque ele está escrevendo um livro, e ele fala ali para a burguesia liberal, tal, né? Fala assim, puxa, mas será que vão acreditar no que ele está falando? Tá? Enfim, né? E aí ele tem várias experiências místicas, né, que vai aparecendo também ao longo da narrativa, tá? Tem também ele sonha quando ele era criança, que ele estava andando do lado de Jesus Cristo. Isso aparece em vários momentos, né?
a versão, né, da morte de Cristo e tudo mais, tá bom? Então é isso, meninos. Espero que tenham compreendido e tenham gostado da obra, tá? Um grande abraço para vocês.